Olá, sejam muito bem-vindos a esse vídeo de trabalho de conclusão de curso. Meu nome é Bianca Bueno. Olá, meu nome é Agatha Gabriela A nossa orientadora é a professora Michele Patrícia Mansur. e a nossa co-orientadora é a Caroline Kretzel Bandeira. E temos como título do nosso trabalho Desenvolvimento de acessório de contenção radiológico para crânio pediátrico. A escolha do nosso trabalho foi considerando a grande dificuldade que você tem em posicionar crianças, porque na maioria das vezes elas não são colaborativas e acabam não obedecendo os comandos dados pelos técnicos tecnólogos. E por esse motivo, resolvemos desenvolver um acessório de contenção para facilitar na mobilização do crânio e no posicionamento para realizar a radiografia de cavo. Para isso, é preciso considerar a radioproteção, porque os raios-x eles são utilizados durante o exame, né? E por serem do tipo ionizante, eles acabam causando danos ao organismo dos pacientes que nem sempre são reversíveis. E a preocupação ela é maior ainda quando se trata de crianças, porque elas possuem muitas células que estão se desenvolvendo. Então a chance de lesionar o material genético delas é ainda maior. E assim, mesmo que não haja uma dose específica para os pacientes, existe um princípio chamado ALARA, que as doses elas devem ser as mais baixas possíveis sem que perca a qualidade da imagem. E por esta razão que os pacientes eles devem permanecer imóveis durante o exame, porque caso contrário, surgem artefatos de movimento, o que se perde a qualidade para o diagnóstico médico e, consequentemente, um aumento de dose para o paciente, porque ele vai ter que repetir o exame e acabar passando por mais uma exposição à radiação ionizante. De acordo com a literatura, a radiografia de cavo é indicada para pacientes que suspeitam de hipertrofia adenoidiana e apresentam sintomas como inflamações na faringe, nos seios da face, no ouvido, má formação da face, roncos, irritabilidade, limitação no paladar, no olfato e na audição, alteração na fonação, respiração bucal padronizada e apneia obstrutiva. E o exame ele é realizado com o paciente de lado, né, reto, para que o crânio ele fique em perfil verdadeiro. E ainda vai realizar a inspiração nasal na hora do exame. Dessa forma, para este trabalho, objetivou-se a construção de um acessório de contenção radiológico de crânio pediátrico para auxiliar nos posicionamentos. Pois, sabendo que não se pode fazer testes em seres humanos utilizando os raios-x e que o acessório de contenção ele precisa de uma validação, pretendeu-se então construir um fantoma físico como comprovação da sua eficácia, pois os fantomas eles são objetos simuladores das estruturas do corpo humano. Além disso, para evidenciar a necessidade de um acessório de contenção, se intencionou o desenvolvimento de um fantoma virtual para demonstrar que qualquer movimento da cabeça durante o exame ele pode alterar a estrutura de interesse na imagem radiográfica e, assim, induzir a um erro de diagnóstico médico. Considerando-se esses pontos, antes da construção do acessório, fizemos um protótipo simples de palito de madeira para em seguida sim fazer a versão final, onde foi feita de forma manual, utilizando-se madeira para dar sustentação ao projeto, canos e porcas para trazer mobilidade de mecanismo, parafusos para conectar as peças entre si, acrílico para servir como haste, tecido impermeável e também utilizamos sargentos para fixar o aparelho da mesa de exame. Já para o fantoma físico, nós esculpimos os ossos do crânio com gesso e água com base no tamanho da cabeça de uma boneca. Foi esculpido osso por osso com o cuidado de se encaixarem anatomicamente entre si, e para isso se teve auxílio de alguns objetos, como lâminas de corte, massinhas de modelar e lixas. Vamos dar um exemplo da construção de um dos ossos do crânio, o etimoide. Encontramos o modelo 3D do osso etimoide através da internet e de figuras do Atlas Anatômico para nos basear. Calculamos o tamanho que teria que ser de acordo com os outros ossos de encaixe, que nesse caso é o osso esfenoide. Modelamos a massinha e colocamos gesso com água dentro. Depois de seco, tiramos a massinha. Desenhamos em todas as vistas do cubo os detalhes do etimoide. Tiramos os excessos, lixamos, adicionamos mais alguns detalhes do osso e, por fim, finalizamos o encaixe. E aqui estão mais algumas imagens de todo o processo realizado, como o osso esfenoide, a caixa craniana, os ossos lacrimais, as maxilas, o vômer, a mandíbula e os ossos nasais. Quando construída toda a parte óssea,
Nós o colocamos dentro da borracha de silicone a fim de se fazer uma cópia da estrutura, agora com uma nova massa de gesso e água, com a densidade equivalente ao tecido ósseo do corpo humano. Já para as partes moles, utilizamos parafina e preenchemos todo o crânio, exceto no espaço aéreo nasofaríngeo. Finalizado então o crânio, nós o radiografamos junto com o acessório de contenção. Nós também fizemos um fantoma virtual. Já se havia um modelo 3D pré-pronto de um crânio adulto, mas precisamos modificá-lo no software Blender para que se adquirisse características pediátricas, como a presença de dentes descidos, as órbitas aumentadas, a face menor e a cavidade nasal curta. Logo em seguida, nós criamos e modelamos o espaço aéreo nasofaríngeo junto com as adenoides, para aí sim transformar todas as peças em material transparente. Por fim, nós fizemos capturas de telas de diversos ângulos do posicionamento de cavo. Como resultado, então, obtivemos um acessório de contenção que imobilizou o fantoma de crânio pediátrico. Ele pode ser encaixado em diferentes modelos de mesa, tanto na vertical, para realizar exames com o paciente em ortostase, quanto na horizontal, com o paciente em decúbito. Também foram feitos 2 simuladores de crânio pediátrico para validar o acessório de contenção. Enquanto o fantoma físico foi imobilizado pelo acessório para simular um posicionamento radiológico em crianças, o fantoma virtual simulou a radiografia de crânio em 360 graus. Estas são algumas imagens deles na sala 1, estas na sala 2, e estas são as radiografias do fantoma físico. No centro superior do acessório de contenção possui uma porca-borboleta que serve como trava. Ao apertá-la, os compressores eles ficam estáticos e para reverter o processo é só afrouxá-las de forma manual. Há 2 placas de acrílico conectadas pela trava. São elas as responsáveis pelo espaço que surge entre as hastes, pois ao movimentá-las para cima, elas se fecham e ao movimentá-las para baixo, elas se abrem. Existem outras 2 placas de acrílico que possuem a função de comprimir, uma de cada lado. Porém, a do lado direito do acessório é menor que a do lado esquerdo, pois quando a cabeça se encaixa, o nariz precisa de um espaço. O espaço para a compressão pode chegar até 20 centímetros. As placas compressoras também possuem espumas na parte interna, que são encapadas por um tecido impermeável. Nós vimos que o acessório de contenção possui um mecanismo de movimento a partir dos deslizamentos dos canos, que a sua compressão é feita com as hastes de forma uniforme e que ele também é regulável, ou seja, o espaço entre as hastes pode ser ajustado de acordo com o técnico ou tecnólogo desejar. Nós percebemos que o acessório de contenção possui vantagens por imobilizar especificamente a cabeça, por ser ajustável a variações anatômicas, por não interferir na imagem radiográfica devido a seus materiais radiotransparentes, por ser considerado leve, de baixo custo, de fácil desinfecção por causa do tecido impermeável e também relativamente confortável, porque ele contém espumas nas hastes compressoras. Vemos que ter um equipamento que padroniza o posicionamento na hora do exame traz mais qualidade à imagem e no atendimento ao paciente. Observe as imagens feitas com o fantoma virtual. Repare que em um perfil verdadeiro do crânio, o espaço aeronasofaríngeo é maior que se comparado a um ângulo diferente, onde a estrutura se demonstra distorcida. Lembrando que esse ângulo diferente representa um posicionamento inadequado, seja pelo erro técnico ou porque o paciente se mexeu na hora do disparo dos raios-x. Então acreditamos que o acessório de contenção de crânio é um produto inovador com aplicabilidade prática para melhorar a imobilização dos pacientes de forma não invasiva durante os exames radiográficos, a fim de evitar a exposição desnecessária às radiações ionizantes, evitar o artefato de movimento e melhorar a qualidade de imagem para o diagnóstico. Essas são as nossas referências. E nós encerramos com os nossos agradecimentos ao Instituto Federal do Paraná por nos ceder os materiais, ao ambiente hospitalar onde foram realizadas as imagens e as simulações, às nossas famílias por todo o apoio concedido e especialmente a Deus que nos capacitou para a realização deste trabalho. Muito obrigada pela atenção de todos.